Boa tarde, gente. Boa tarde. Estamos iniciando hoje mais um dia de aula, né? Hoje, uma terça-feira, dia 1º de junho de 2021. Então, hoje nós estamos iniciando o mês 6. Nós terminamos o mês 5, que foi maio, e hoje nós estamos iniciando o mês 6, que é o mês de junho. É o mês de junho. Então, para iniciar a nossa aula, vocês irão pegar o livro de português de vocês na página 41, certo? Então, vamos continuar aí com a interpretação do texto daquele poema que nós vimos sobre a orquestra, né? A orquestra dos bichos, dos sapos, lá na floresta. Questão 6. Releia o final da história em versos orquestra. Então, a parte final da história diz assim: não consegue mais dormir. Não consegue mais dormir. Então, como vocês estão vendo aí, o sinal de pontuação que tem aí no final dessa frase é um ponto final. Então, quando ele diz assim, não consegue mais dormir, ele afirmou. Agora, assinale o que essa frase expressa. Essa frase, ela está expressando espanto, dúvida ou afirmação e certeza. Marquem a alternativa correta. Letra B. Qual é o nome do sinal de pontuação usado para demonstrar isso? Então, como vocês estão vendo aí, o sinal de pontuação é o ponto final. Questão 7. Copie do texto orquestra o verso em que há uma pergunta. Qual é o nome do sinal de pontuação empregado para indicar que é uma pergunta? Então, vocês vão voltar lá para o texto orquestra e vocês vão copiar de lá uma pergunta. Uma pergunta que tem lá no texto orquestra, vocês vão copiar e vocês vão dizer qual foi o sinal de pontuação usado nessa pergunta. Primeiro, vocês copiam a frase e depois diz qual o sinal de pontuação. Questão 8. Releia os versos a seguir e circule os sinais de pontuação presentes nele. Alguém já vem reclamar. Amanhã acordo cedo. Então, aí vocês estão vendo que tem alguns sinais de pontuação nesse trecho, né? Coloque no quadradinho o sinal de pontuação empregado. Letra A. Para indicar o início da fala do personagem. Então, aí, nesse trecho, está dizendo assim, ó, e alguém já vem reclamar. Amanhã acordo cedo. Então, a fala do personagem aí está iniciando com um sinal de pontuação. Que sinal de pontuação é esse? Olha aqui, antes da fala do personagem, tem o sinal de pontuação chamado de travessão. Esse tracinho que tem aí é chamado travessão. E eu uso esse travessão para indicar a fala do personagem. Quando o personagem está falando, tem que iniciar a fala dele com um travessão. Letra B. Para anunciar que o personagem vai falar. Olha aí no final dessa frase. Alguém já vem reclamar. Então, no final dessa frase aí está usando os dois pontos. Então, esses dois pontos, ele vai indicar que alguém vai falar. Olha, preste atenção. Alguém já vem reclamar. Então, vai iniciar a fala dessa pessoa. E antes de iniciar, eu coloquei os dois pontos para poder, na outra linha, iniciar a fala que é começada com um travessão. Então, o sinal para anunciar que o personagem vai falar são os dois pontinhos. Questão 9. Releia. Ele vem, dá meia volta, mas não quer pagar o pato. Para que foram utilizadas as vírgulas no trecho em destaque? Então, olha aí, preste atenção. Ele vem, dá meia volta, mas não quer pagar o pato. Então, essa vírgula que foi usada aí, ele vem, dá meia volta. Para que foi utilizada a vírgula nesse trecho aí que está em destaque? Então, vocês estão vendo que tem várias ações aí do personagem, né? Primeiro, ele veio. Depois, ele deu meia volta.
Então, são duas ações diferentes. Então, a vírgula foi utilizada aí para separar as ações do personagem. Então, são duas ações que ele fez aí. Primeiro, ele veio e depois ele deu meia volta. Então, a vírgula aí separou duas ações do personagem. Então, a vírgula foi utilizada aí para separar as ações do personagem, certo? E outro caso aí que pode ser utilizada a vírgula é para separar elementos de uma enumeração, que depois nós iremos ver exemplos envolvendo isso, separando elementos de enumeração, certo? Então, essa foi a nossa primeira aula, nossa aula de português. Daqui a pouco eu volto com a segunda aula, que é a aula de matemática.